Paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo, com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 8, verso 28, que diz: E então chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andando pastando distante deles uma manada de muitos porcos, os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsar, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos demoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Amém, glória a Deus. Então, essa palavra nos traz aqui dois pontos muito importantes, né? Primeiro ponto é que o Senhor Jesus, né, trouxe libertação para aqueles homens, né, que estavam ali cativos, né, aprisionados, né? Pois eram homens possuídos por demônios, né? E eram legiões, que a Bíblia fala, né, que habitavam naqueles homens. Porém, o Senhor Jesus, quando chegou, né, nesse lugar, ele trouxe essa libertação, né, sobre a vida daqueles homens. Porém, essa libertação resultou em quê? Em uma perca dos porcos, né, que viviam ali, né, naquela região ali. E eram porcos, né, que tinham donos, por certo, né. Meus amados, um ponto muito importante que o Senhor nos traz no dia de hoje, né, para que a gente venha despertar. Então, tem muitas pessoas que estão só ali focadas nos bens materiais, nas coisas terrenas, em conquistar riquezas, amontoar riquezas, né? Sendo que a palavra de Deus fala que toda a riqueza que a gente acumula aqui na terra, né, vem a traça, corrói, né, o ferrugem consome. Então ele fala que e aconselha nós a sempre buscar, né, primeiramente o reino de Deus, né, e as suas maravilhas, né? E todas essas coisas terrenas nos serão acrescentadas. Só que no dia de hoje as pessoas estão mais focadas em buscar coisas terrenas, né? Em acumular dinheiro, acumular riquezas, né? E acaba esquecendo de procurar aquilo que é importante, né? Que é a presença do nosso Deus na vida de cada um de nós, né? Então, aqui você vê que um milagre maravilhoso que o Senhor Jesus fez na vida daqueles homens, só que as pessoas não botaram o olho nisso, né? Botaram nos porcos que tinham perdidos, né? Então, aqui é triste de ver isso, né? E tem muitos, né, que no dia de hoje está assim, com o olhar só nas riquezas, nas coisas materiais, estão esquecendo de olhar para o nosso Deus, né? Que a palavra de Deus fala, né, que a gente não pode servir a dois senhores, serve a Deus ou serve a Mamon. Mamon quer dizer o Senhor das riquezas, né, as coisas do mundo. E se realmente o nosso olhar estiver só nas coisas do mundo, meus amados, como é que a gente vai olhar para as coisas do céu, né? Como é que a gente vai se dedicar às coisas de Deus? Toda a nossa dedicação, a nossa corrida aqui nesse mundo é só para alcançar coisas materiais, sendo que quando a gente parte desse mundo tudo fica, nada a gente leva. Só que a gente junta no céu é resultado das nossas obras boas aqui na terra. Porque tudo que a gente semeia aqui a gente colhe. Então que o Senhor venha nos despertar no dia de hoje, né? Para que o nosso olhar e o nosso foco esteja em acumular riquezas celestiais e não terrenas, né? Porque o que é terreno aqui, o que a gente juntar, tudo fica. Mas só o que a gente tiver juntado no reino dos céus, isso sim é o que vai valer quando a gente partir desse mundo, né? Então que possamos despertar para um novo tempo, né? Nós viemos mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nesse mundo a gente tem, meus amados, que sempre tirar um tempo, né? Umas horinhas, nem que sejam alguns minutos para buscar o que é do céu, né? Para que a gente venha ter uma vida com Deus, uma relação com Ele, né? Porque quando a gente partir daqui é isso que vai contar, né?
Temos muitos familiares, muitos de nós temos filhos, né? E tudo mais, mas assim como nós viemos para esse mundo só e partimos só, a salvação também ela é individual. Ninguém salva ninguém, né? E muito menos as riquezas que cada um de nós possuímos. Nada disso vai salvar a nossa alma. Então o Senhor traz esse despertar para nós no dia de hoje, né? Que a gente venha alimentar aquilo que é do céu, né? E venhamos parar de se preocupar tanto com as coisas terrenas, né? Porque tudo que a gente juntar aqui vai ficar. Então, essa palavra, né, é um milagre lindo que o Senhor fez na vida daqueles homens, né? Porém, aqui é triste saber que as pessoas saíram as pessoas, todo mundo da cidade, mas não saíram lá para glorificar o Senhor Jesus, né? Para agradecer, para querer passar mais tempo com Ele, não. Foram lá para tirar Ele de lá, expulsar Ele mesmo, por conta da perca que eles tinham tido. E quantos de nós, né, negamos, né, a palavra do Senhor, negamos servir a Deus por conta de riquezas? Aqui mais adiante, em Mateus mesmo, aqui fala sobre um jovem rico, né? Que ele encontra com Jesus e diz: Senhor Jesus, né? O que preciso para que eu venha ter a salvação da minha alma, né? Aí o Senhor Jesus fala, né? O dos 10 mandamentos ele fala para ele, né? E ele pega e diz: Ó, tudo isso eu faço já. Aí ele fala, então, doa toda a tua riqueza para os pobres e me segue. Só que quando o jovem rico olha para as riquezas que ele tinha, que diz que ele tinha muitas riquezas, ele disse que isso ele não poderia fazer. Ele não poderia abrir mão de toda a riqueza, de tudo que ele tinha para seguir o Senhor Jesus. Isso é triste. Por quê? Ele disse que não podia fazer isso, então disse que ele saiu, né? Saiu da presença do nosso Senhor Jesus e foi embora. E aí o Senhor Jesus pega e fala, né? Para os discípulos que estavam com ele, né? Que ele compara um camelo. Olha isso. Ele fala: E disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha a gravidade disso, meus amados, para você ver como o ser humano, às vezes, ele tem apego às coisas materiais, tem apego a riquezas, né? A glória aqui que tem terrena, sendo que é tudo passageiro, tudo perece. Então, é muito triste isso. Então, o que o Senhor traz para nós no dia de hoje é um despertar, né? Que não venhamos estar preocupados, meus amados, com o que a gente vai construir, ou o que vai ter ou deixar de ter. O Senhor fala que Ele cuida de todos nós, né? E Ele provém em nossa vida todos os dias. Tem gente que se cansa e se fadiga, às vezes até estudando, se mata de estudar. Não estou falando que estudar é ruim. Não, é maravilhoso você estudar, adquirir conhecimento. Mas tem gente que passa a vida ali se dedicando. E às vezes não chega nem a se formar parte. Sendo que imagine se essa dedicação toda que tivesse fosse nas coisas de Deus. Tem pessoas mesmo que eu considero até um vício de academia, né? Que é uma coisa que está movimentando aí o mundo hoje em dia, academia, pessoas querendo ficar fitness, aquela coisa toda. E tem uma dedicação extrema, extremo de andar pela rua e levar ali uma balança para pesar cada grama que consome e tudo mais, cada caloria que vai. Gente, imagina se essa dedicação fosse nas coisas do céu. Imagina se essa pessoa não já estaria salva. Já estaria salva. E Deus fala que quando a gente se compromete tanto com as coisas de Deus, né? Chega ao ponto de ficar tão limpo assim, que o Senhor pega e já leva desse mundo, para que não venha se contaminar, para não pecar, né, lá na frente. Aí tem muitas pessoas que falam: nossa, aquele irmão partiu, Deus levou, né? Era uma pessoa tão boa, fazia tão bem ao próximo, né? Usava de misericórdia com todo mundo, ajudava. E tem aquele legado bonito, né? De uma pessoa se deixar aqui no mundo. Aí fica: nossa, devia ter vivido mais e tal. Mas viver mais para quê?
Imagine se essa pessoa já estava certo ali com Deus, alinhado o seu espírito com o Senhor. Para que uma pessoa dessa vai querer mais ver no mundo se já está ali certo para morar com o nosso rei no reino da glória? Então a mesma coisa é as pessoas quando chegam ao ponto de estar tão vivendo em espírito e em verdade mesmo com Deus, que Deus prefere levar desse mundo logo, para que não venha se contaminar com as coisas que Ele oferece. Meus amados, nesse mundo é uma luta diária, e você diz que o espírito e a carne é o combate assim a todo tempo, o espírito combatendo com a carne, porque a carne quer viver os prazeres que o mundo tem para oferecer, enquanto o espírito quer voltar para Deus, né? Porque nós viemos de Deus, né? Foi o sopro de vida que o Senhor deu a cada um de nós. Então, é um combate ali, a carne brigando com o espírito o tempo todo. Então, nesse mundo, meus amados, que o Senhor traz para nós é que não viemos estar correndo atrás de riquezas e coisas materiais. Que a nossa dedicação esteja primeiramente ao reino de Deus, né? Às coisas celestiais. Porque se a gente tem uma vida com Deus, temos tudo o que precisamos nesse mundo. Lembramos que todos nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Então, vamos criar com Deus uma aliança saudável, esse amor que o Senhor tem para cada um de nós, para nos oferecer a misericórdia dele que é sobre nós todos os dias de nossa vida. Então, que possamos desfrutar mais daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para nos dar, mas a gente às vezes só fica com a mente ocupada, com as mãos fazendo as coisas do mundo, a mente focada em querer mais e alcançar isso e alcançar aquilo, e acabamos esquecendo daquilo que realmente é importante em nossas vidas, que é a presença do nosso Deus, amém? Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje, que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.